Agora, indo para a parte de layout da partitura em si, nós vamos ver agora aqui a distribuição de compassos por sistema. A distribuição de compassos por sistema permite que nós organizemos a quantidade de compassos que são exibidos por cada linha ou cada sistema da partitura. Cada linha é basicamente isso que vocês estão vendo aqui. Como vocês podem ver nessa música aqui de Asa Branca, que vocês já viram anteriormente em uma atividade, só está com duas linhas por sistema. Se vocês podem ver, isso é pouco, né? As notas estão basicamente muito perto uma da outra, em cima, e dificulta a visualização da partitura. E você reajustar essa quantidade de compassos por linhas ou por sistema ajuda numa leitura mais clara e para uma melhor utilização do espaço disponível na página. Como vocês podem ver, só tem duas linhas, enquanto todo o resto da página está em branco. Isso ajuda a organizar a quantidade de compassos por linha, melhora a leitura da música e o equilíbrio, e contribui para a apresentação visual da partitura. Para vocês modificarem a quantidade de compassos por sistema na sua partitura, vocês vão vir aqui novamente em formatar, que eu já mostrei anteriormente, só que agora aqui abaixo de definições de página tem compasso por sistema. E logo aqui nessa primeira opção a gente vem aqui bloquear layout com e define o número de compassos por sistema, ou seja, quantos compassos a gente quer por linha. Eu irei botar aqui 6 e dar um OK. E como vocês podem ver, automaticamente ele adiciona esse cadeado aqui que representa que está bloqueado com uma quantidade específica de compassos por sistema. No caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, como eu defini. E assim, vocês podem ver agora uma grande visibilidade das notas. Cada nota está separada, completamente legível, e os compassos foram distribuídos pela página, em vez de ficarem em só duas páginas como estavam anteriormente. E é claro, se vocês quiserem voltar atrás e tirar esse compasso por sistema, vocês podem dar um Ctrl Z, ou então também vir aqui novamente em formatar, compasso por sistema novamente, e vir aqui em remover bloqueio do sistema atual e dar OK. E vai voltar tudo como estava antes. Agora nós iremos para a parte aqui nas paletas de layout para modificações dos seus compassos, da sua pauta e da sua partitura mais específicas ou mais controladas. Primeiro, a gente tem aqui essa setinha que está um quadrado virado para a esquerda, é a quebra de sistema. Ela vai mover o compasso seguinte que você selecionar para uma nova linha da partitura. Basicamente, vou utilizar como exemplo essa partitura aqui que está um ritornelo aqui e outro aqui, considerando essa parte aqui onde está dentro dos ritornelos como se fosse uma parte só da música. E eu quero que toda ela fique em um só sistema, ou seja, em uma só linha. Eu venho aqui, seleciono esse compasso e seleciono o quebra de sistema. Então, ele, na verdade, seria mais especificamente eu selecionar o compasso anterior a ele. Venho aqui, seleciono esse compasso e todos os compassos atrás dele irão descer para a linha de baixo, ou seja, do ritornelo para frente. E agora o ritornelo desceu para a linha de baixo e tudo isso aqui ficou em uma só parte. A gente tem aqui também a quebra de seção, que ela divide a música em uma seção independente, pode criar uma pausa entre uma seção e outra e permite configurar opções específicas para o início de uma nova seção. Vou apagar essa quebra de sistema aqui e selecionar a quebra de seção, que é basicamente esse quadrado com um risquinho dentro. Parecido com a quebra de sistema,
A quebra de seção também vai descer as partes da frente do compasso que eu selecionar para baixo, só que em vez da quebra de sistema que deixa a linha de cima prolongada, a quebra de seção vai deixar a linha à frente dela em branco, como vocês acabaram de ver aqui, e vai deixar como se essa parte da música fosse outra completamente diferente e a música tecnicamente, ou então uma seção da música acabasse aqui onde teve a quebra de seção. Agora nós iremos para o espaçador de pauta para baixo. Ele aumenta a distância entre as pautas, deslocando elas para baixo. Vou mostrar aqui. Deixa eu apagar esse quebra de seção. O espaçador de pauta para baixo é essa setinha aqui apontando para baixo. Você vai segurar ela e arrastar até o compasso selecionado e ela vai adicionar essa setinha rosa aqui na sua partitura. Basicamente o que ele vai fazer, se você clicar aqui na cabeça dela e arrastar para baixo, ele vai espaçar as pautas que estão abaixo dela para longe dessa que ela está conectada, dessa maneira. Para se você quiser separar mais as partes, as linhas, e elas ficarem bem separadas. Em contrapartida, ao contrário dele, temos o espaçador de pauta para cima, que ao contrário adiciona um espaço acima da pauta selecionada, ou seja, da linha selecionada. Se eu selecionar essa daqui de baixo, por exemplo, segurar na cabeça da setinha rosa e arrastar para cima, ele vai aumentar o espaço entre a pauta de baixo e a de cima, dessa maneira. E temos também o espaçador de pauta fixado, que ele define uma distância fixa entre as pautas. Em vez de apenas mexer tipo em relação a essa de cima, mexer a de baixo, vai mexer basicamente tudo de forma uniforme, sem precisar que você bote um espaçador para cima e um espaçador para baixo, independentemente. Assim ele aproxima todos. Por exemplo, se eu botar um aqui, outro aqui, opa, apaga, outro aqui, dessa forma eu consigo juntar tudo e ficar dessa forma mais organizada, ou então separar tudo. E assim por diante. Esses são os espaçadores. Agora nós iremos para a quebra de página e a quebra de sistema selecionado. Primeiramente, a quebra de página, como o nome já próprio diz, ele faz com que o compasso selecionado passe a partir do compasso selecionado, ele passe a iniciar uma nova página na partitura, ou seja, vai criar uma nova página inteira separada dessa daqui. Vou selecionar esse compasso e selecionar a quebra de página. A partir dele para frente, vocês podem ver aqui, se eu botar para o lado, que foi criada uma nova página inteira a partir do compasso que eu selecionei. Deixa eu apagar ele aqui, ele volta ao normal. E vou botar novamente aqui a partir do ritornelo. Quebra de página. E do ritornelo para frente, todos foram feitos uma nova página. Vou até botar aqui um espaçador para diminuir essa distância. E dessa forma, se você pode organizar melhor suas músicas, se for uma música realmente muito extensa, ou uma seleção de músicas muito extensas, você pode dividi-las entre as páginas mais facilmente dessa maneira, além do que o próprio MusiScore já divide automaticamente, né? E, por fim, o bloqueio de sistema selecionado, que ele mantém a distribuição atual dos compassos em um sistema, sem impedir alterações. Que é basicamente esse cadeadinho aqui que vocês já estão vendo
dos compassos que eu acabei de mostrar. Quando eu vim aqui em formatar, em formatar e em compassos por sistema. Eu posso fazer isso a partir de alguns compassos específicos apenas aqui no menu de layout e botar o cadeado aqui permitindo que eu mantenha a distribuição atual dos compassos em um sistema. A gente também tem algumas opções de quadros e elementos de texto, como por exemplo o quadro vertical, que ele cria um espaço vertical entre os sistemas da partitura, podendo ser utilizado para separar seções, inserir textos ou reorganizar visualmente o conteúdo. Deixa eu ver aqui, esse quadradinho aqui com a setinha para cima e para baixo. Vou até apagar essas aqui para um melhor exemplo. Vocês podem ver, ele adicionou um espaço vertical entre o sistema da partitura e as pautas, que eu posso aumentá-lo e diminuir. Esse espaço pode ser utilizado, por exemplo, para eu botar um título ou algum outro quadro de texto. E é justamente esse próximo que eu vou mostrar, o quadro de texto, que ele adiciona uma área destinada para a inserção de textos, títulos, observações e assim por diante. E é esse quadradinho com uma letra A dentro dele, aqui no menu de layout também, na pauta, onde ele vai adicionar uma caixa específica para adicionar títulos ou anotações de textos, por assim por diante. Ele vem aqui e adicionou essa linhazinha menor, onde eu clico duas vezes e posso voltar aqui, título. Venho aqui, aumento o tamanho dele, aumentei, não, pera. E aumento o tamanho do título e depois trago ele para cá. Adiante temos a inserir quadro horizontal, onde ele cria um espaço horizontal entre os compassos sem alterar a reprodução musical da música. Eu posso vir aqui e procurar esse quadradinho com a setinha deitada. A para cima é inserir quadro vertical e a deitada é inserir quadro horizontal. Eu venho aqui e ele separou esses compassos. Eu posso aumentar a distância entre os compassos ou diminuir. Deixa eu adicionar uma neste compasso aqui, pronto. Essa opção também é mais utilizada para separar seções da música, ou seja, partes da música. Conectando com o vídeo anterior sobre saltos e tudo mais, normalmente seções onde tem um pulo para o coda fica nessa seção separada. É utilizado esse layout horizontal para separar uma pauta da outra e sinalizar mais especificamente onde fica o coda, ou seja, o final da música, e por essa separação horizontal. E por fim, nós temos aqui a opção de inserir compassos antes ou depois da sessão, e só um pequeno lembrete, porque eu já falei disso em aulas passadas, mas também é uma boa opção para essa parte de organização estrutural da sua partitura, onde a gente pode vir aqui e apertar o botão Insert e adicionar um novo compasso antes do compasso que nós selecionamos. Então, aqui novamente ele abre um novo compasso antes desse que nós selecionamos. Você vai vir aqui em Delete para tirá-los, Ctrl mais Delete. Ou então a gente vem também, clica com o botão direito, inserir compassos antes ou depois da seleção, e a gente cria novos compassos. Bom, por essa aula é isso. Tem algumas partes que eu deixei de falar, mas
se vocês comparecerem à nossa aula síncrona da semana, eu irei nos aprofundarmos mais sobre esses assuntos e algumas questões mais avançadas que, se vocês tiverem interesse. Até a próxima semana.